E aí, bora falar de como se dar bem em outro país? Nesse vídeo eu quero te dar 5 dicas, segredos de como viver bem num outro país. Agora esse viver bem, se dar bem, nada tem a ver com esperteza, jeitinho brasileiro não, tá? Porque afinal foi justamente por isso que eu saí do Brasil. Bom, se você não me conhece, eu sou a Marcela França, tenho 2 canais de YouTube e esse vídeo irá para os 2, que é o Portugal, etc e tal, e o Excelência Profissional. Geralmente esse tipo de vídeo aqui iria para o Portugal, etc e tal, mas olha que bacana, um dos vídeos que está sendo mais assistido neste momento do meu canal Excelência Profissional é um que eu falo sobre morar fora, se você é um profissional do mundo, se você é um profissional árvore, né, que fica enraizado ali na sua cidade, no seu país, enfim. E o mais engraçado disso tudo é que quando eu fiz esse vídeo eu não tinha a menor ideia que eu ia mudar para um outro país. E cá estou eu, muito bem, muito feliz. Quero compartilhar com você algumas dicas, né? Eu estou aqui há 8 para 9 meses. Esse se dar bem também não é questão de ficar rico, milionário, mas é questão de ficar feliz, de se sentir bem num outro país. É lógico que nem tudo está no nosso controle, mas muita coisa está e a gente pode fazer. Vamos lá? Então a primeira dica. Antes deixa eu te falar uma coisa. As 2 primeiras dicas, eu acredito que eu já tenha falado no meu canal Portugal, etc e tal, e muita gente fala. Mas as últimas, provavelmente você ainda não escutou, ou talvez tenha pensado, mas não tenha dado importância, e elas são essenciais, tá? E com esse tempo morando aqui, eu posso falar que são. Então presta atenção aí. Mas vamos lá na primeira. A primeira, começando mais ou menos numa ordem aí, é você fazer um bom planejamento, incluindo reserva financeira, tá? É, tente conhecer tudo o que você puder sobre aquele país que você deseja morar. Tudo, tudo. Sobre trabalho, sobre estudo, sobre lazer, sobre religião, política, costumes, hábitos, gastos, né? É, tudo que você puder. No meu caso, no caso da minha família, por exemplo, a gente até curso fez de como viver em Portugal, tá? E eu acho que valeu, eu acho, não, eu tenho certeza que valeu muito a pena. E essa reserva financeira também é extremamente importante, tá? No meu caso, meu marido, a gente, junto com esse planejamento, essa reserva e tudo, a gente fazia simulação de compra em supermercado, do jeito que a gente fazia no Brasil, como que ficaria aqui. É, nós vimos, né, a questão dos salários, como são os salários, com o que a gente poderia trabalhar, se seria na nossa função, se não seria, o que daria para fazer com o salário mínimo aqui, porque muita gente aqui ganha, né, o salário mínimo ou perto disso, um pouco mais só, diferente no Brasil, que muita gente ganha 3, 4, 5, 10 ou mais salários mínimos. Enfim, você tem que conhecer a realidade e ver tudo, quais são os gastos, o que você vai fazer, onde você vai morar. No nosso caso também, até fiz um vídeo sobre isso, serviços que eu contratei. Ui, gente, veio um pombo aqui, eu achei que ele fosse em cima de mim. Que susto, ele voou aqui pertinho. Mas, enfim, nós contratamos uma advogada para olhar apartamento para a gente, então a gente já chegou, já foi direto no nosso apartamento, que isso é uma questão que aqui em Portugal está sendo bem complicado, né? O alugar, que é o arrendar, está muito caro. Enfim, então, quer dizer, você tem que estudar tudo, você tem que analisar tudo,
com muita cautela, no nível maior de detalhes que for possível. Existem pessoas para te ajudar com isso. Aqui não é a minha intenção nem te indicar ninguém, nem te vender nada. Eu não trabalho com isso. As pessoas, né, conheço algumas pessoas, enfim, mas é você que tem que ir atrás dessa busca. O que que vale a pena contratar alguém para te ajudar, o que que vale a pena você fazer sozinho, mas esse primeiro estudo do que é o país, se eu deveria ir para lá, inclusive estar muito claro na sua cabeça, você fazendo essa mudança, o que que você ganha e o que que você perde. Porque, logicamente, para você mudar, né, é porque você está pensando que terão alguns ganhos. Agora, você também perde, e aí você tem que colocar na balança. Vale a pena eu ganhar isso e perder aquilo? Que a gente chama de trade-off, né? Então, planejamento, estudo, conhecimento, reserva financeira, porque provavelmente você não vai chegar aqui já arrumando um emprego. E se você, né, então você tem que falar assim, bom, quantos meses que eu posso ficar sem arrumar esse emprego, né, essa reserva financeira, quantos meses que eu e meu marido optamos por 1 ano, mas se você chega assim, né, 2, 3 meses, 4 meses, beleza, mas você tendo que arrumar imediatamente, ou você só tem para viver 1 mês, não faça isso, tem pelo menos para 3 meses, tá? Para você não arrumar também um emprego na base do desespero, porque arrumar um emprego na base do desespero é aceitar qualquer coisa que te oferecerem. E aí dificilmente você vai ser feliz com essa qualquer coisa, tá bom? Bom, segunda dica, segundo segredo aí para você se dar bem em outro país. Vir de forma legal. Vir com visto de estudante, visto de trabalho. Eu vim com visto de estudante, que eu estou fazendo um doutorado ou doutoramento, como se diz aqui em Portugal, e esse visto ele permite o reagrupamento familiar. Eu sei que muita gente vem como turista e fala, não, isso não é ilegal, porque eu entrei lá como turista. Tudo bem, não é ilegal você entrar, mas como turista você pode ficar aqui só 3 meses. Se você pensa em ficar mais, então você já pode, né, ter um problema aí. Existe manifestação de interesse. Tudo bem, existe mesmo, mas a manifestação de interesse, ela existe para uma exceção, porque pode acontecer de uma pessoa ir passear em um país e por alguma questão ela querer morar ali, né? Mas isso não deveria ser regra. E olha, fica tudo muito mais complicado. Você chegando aqui com visto, até que você tire todos os outros documentos, até que você arrume toda a sua vida, isso leva tempo, muito tempo, te desgasta emocionalmente, psicologicamente, você vai precisar de muita paciência. Isso tendo visto, não tendo, as coisas ficam mais complexas, mais demoradas, mais incertas, e a incerteza tira a sua tranquilidade, a sua paz de espírito, tá vendo? Então, eu não indico ninguém vir como turista, você pode vir, mas e ficar, porque sabe aquela coisa assim, tudo que você acha uma facilidade ali no começo, depois o negócio pode piorar, pode ficar mais difícil? Eu sei que nada que é muito bom vem fácil para gente. Então eu prefiro colocar dificuldade no começo e legalizar essa vinda e demorar mais para juntar esse dinheiro, fazer essa reserva financeira, e depois você ter uma tranquilidade maior do que, eu vou chegar lá e lá eu vejo o que eu vou fazer. Isso não existe. Lá eu vejo o que eu vou fazer, lá eu dou um jeito, isso não existe. Tem muito brasileiro, coloca no Google aí, passando muito aperto aqui em Portugal e em outros países, e outras pessoas de outras nacionalidades, enfim, né? A intenção aqui não é só falar de Portugal, é de como viver bem num outro país. Então, primeiro é planejar em reserva financeira,
Segundo, é entrar no país e ficar de uma maneira legal. Terceira, você tem uma boa, aliás, uma ótima convivência com quem você está vindo? Muita gente vem com a família, como eu vim. Tem gente que vem sozinho, tem gente que vem com amigos já para dividir um apartamento e tal. Bom, por que eu estou te falando isso? Quando você chega num outro país, você deve procurar participar de grupos, né? Escola, faculdade ajuda muito nisso, trabalho também, para você conviver com pessoas, para você conhecer pessoas. Mas essas pessoas são colegas, né? Você entra numa academia, você entra numa igreja, enfim, no nosso próprio país. A gente pertence a grupos que a gente tem colegas. Até que esses colegas, alguns deles, né, nem todos com certeza vão virar amigos, mas até que alguns virem amigos, isso vai tempo. Então, se você está vindo sozinho, você vai precisar ser mais forte ainda, eu vou falar disso daqui a pouco. E se você está vindo com a sua família, é bom que você se entenda muito bem com ela. Nós tivemos a pandemia aí para conviver bastante com a nossa família, então a gente sentiu isso, né? No meu caso, eu brinco, falo que a gente se basta muito, porque eu e meu marido, nós temos filhos trigêmeos. E quando eles eram pequenos, por exemplo, né, você não liga para os outros, para um amigo, para um familiar, e fala, olha, eu estou indo aí visitar você, eu e meus filhos, né, 3 filhos. Então a gente aprendeu a ficar muito em casa, até para sair para outros lugares era complicado, porque precisava de um planejamento grande, tudo levava esse tempo. Então a gente começou assim a ficar muito unido, a conviver muito junto, e como eu brinco, meio que se bastar, né? A gente se bastava. E isso, nessa mudança para cá, está ajudando muito, porque a gente se dá muito bem. Ajudou a gente na pandemia, né? E está ajudando a gente agora que a gente está morando num novo país, porque a gente fica ali, cada um faz uma coisa, os meninos vão para a escola, eu vou para a universidade, meu marido vai trabalhar, mas a gente fica muito entre a gente sai muito entre a gente, os meninos já fizeram amizade, tudo, mas até que, né, você leva um tempo para isso tudo aí, então a gente ali tem uma convivência boa e isso é muito importante, né? Muita gente reclama assim que sente saudade de casa quando vive fora, sente saudade da família, sente saudade dos churrascos, né? Brasileiro adora um churrasco, sente saudade dos eventos, das datas comemorativas que as pessoas se reúnem. É, eu sinto uma saudade assim, mas uma saudade gostosa, boa, sabe? Não uma saudade que me atrapalha, que eu fico chateada ou que eu choro e tal, porque, como eu disse, a gente, né, sempre foi muito junto, coisas do acaso, o fato de ter trigêmeos ajudou a gente, tá? Então, essa foi a terceira coisa, ter uma boa convivência com quem você vem. A quarta coisa, se você veio sozinho, vai te ajudar nisso aí, que é a questão de você estar muito bem preparado psicologicamente e emocionalmente. Porque morar em outro país não é fácil. As pessoas têm outros costumes, a comida é diferente, aqui em Portugal é ótima, a comida é maravilhosa. Enfim, tem muita coisa diferente, né? Eu falo que leva-se mais ou menos um ano. Eu sempre esperava que esse primeiro ano, a gente tem aqui entre 8 e 9 meses, que esse primeiro ano fosse ser o mais difícil. E eu falo que a gente se preparou tanto que ele não está sendo tão difícil quanto eu esperava, graças a Deus. Mas é o mais difícil, porque você está se adaptando, você está aprendendo tudo, né? E eu falo um ano por quê? Porque, por exemplo, tem as 4 estações. Nós passamos aperto no inverno aqui. Aí para o próximo inverno eu já sei o que a gente tem que fazer para a nossa vida ficar um pouco mais confortável, um pouco mais tranquila no frio, né? Então você vai se adaptando, você vai vendo muita coisa diferente,
Então você tem que ser forte, você tem que ser resiliente, você tem que ter um certo equilíbrio emocional, você tem que, inclusive, ser humilde, porque é você que está entrando no país do outro. Então é você que tem que se adaptar com este país, com os novos costumes, com as outras pessoas, com a maneira delas serem, né. Eu não gosto de falar brasileiros são assim, portugueses são assados, os americanos são desse jeito, porque as pessoas são diferentes. Eu tenho trigêmeos e os 3 são diferentes, tá. Mas tem algumas características comuns aos países. Agora a gente que está chegando, é a gente que tem que se adaptar, é a gente que tem que aprender, é a gente que tem que fazer um esforço para mudar um pouquinho, né, e não as outras pessoas, tá. As outras pessoas nos acolhendo como a gente é, isso é muito legal. Isso aqui eu tenho muito, né. Em todo lugar vai ter gente meio chata que fala algumas coisas e tudo, isso em qualquer lugar vai ter. Mas a maioria vai te apoiar sim, mas mesmo assim é você que tem que, né, se adaptar. Então essa humildade para você às vezes até humildade para às vezes você trabalhar com outra coisa, uma coisa que talvez requer uma qualificação menor do que aquela qualificação que você tem, mas você é novo ali, né, as pessoas ainda precisam te conhecer, sabe. E tem uma coisa que acontece muito, que eu falo que é muito importante no meu outro canal Excelência Profissional, eu falo que nas empresas é muito importante que o funcionário tenha, que é a sensação de pertencimento. E quando você muda de país, você perde isso, né. Eu não pertenço ao país que eu vivo, que eu estou vivendo hoje. Eu não sei se algum dia ou quanto tempo vai demorar, e se eu tiver essa sensação de pertencimento um dia, eu sei que vai levar muito tempo. Porque é muito tempo mesmo para não uma certa adaptação você tem mais rápido, mas a sensação de pertencimento, você pertence àquele lugar, isso aí é muito mais demorado. É difícil, é complicada essa situação, você não pertencer. E quanto mais tempo eu ficar aqui, por exemplo, no meu caso, Portugal, quanto mais tempo eu ficar aqui em Portugal, eu não vou ter essa sensação também no Brasil. Se eu for ao Brasil daqui a 2 anos, muito provavelmente eu vou achar muita coisa estranha lá. E vou falar cada vez mais: "Nossa, não quero mudar para cá, porque eu já estou adaptada a Portugal". Mas Portugal ainda também não virou, assim, exatamente a minha terra, né. Então essa sensação de não pertencer a lugar nenhum é complicado, mas você vai ter que lidar com isso. Então, você tem que ser forte, tá. Você tem que estar preparado para isso. E a quinta e última, extremamente importante, torne a sua vida mais fácil, sabe como? Procurando se adaptar o mais rápido possível, da melhor forma possível. Tá meio parecida com a quarta? Bom, a quarta eu estava falando de resiliência, de equilíbrio emocional, de humildade para lidar com as dificuldades, para lidar com o imprevisto, para lidar com o novo. Agora eu estou falando assim, olha, busque estratégias para lidar com tudo isso. Procure se adaptar o mais rápido possível. Como? Bom, eu sou brasileira, eu já falo português, mas eu não falo português falado em Portugal. Então eu preciso aprender esse português. Né? Não estou falando sotaque, eu estou velha demais, tenho 46 anos para pegar o sotaque. Talvez meus meninos até venham a mudar o sotaque, tá? Mais para frente também, ou talvez não, eles já têm 16 anos. Mas a maneira de falar, a construção de uma frase, né, o vocabulário, isso eu preciso aprender. Meu curso em inglês está me atrapalhando nessa questão, mas eu vejo noticiários, tem vezes que eu vejo até um pouquinho de novela para pegar ali as expressões e tudo. Né? Quando eu estou com meus colegas de faculdade, a gente está falando inglês, porque tem pessoas de outros países que não falam português. E aí o meu conselho até para essas pessoas que não falam português, façam um curso de português. Eu não preciso exatamente fazer um curso, mas eu quero comprar uma gramática para mim, eu quero aprender, eu estou tentando observar no noticiário, na novela, em qualquer coisa que eu assisto. Algumas coisas eu já percebi, né? Por exemplo, no Brasil eu falaria
estou estudando, a gente usa muito gerúndio, aqui é estou a estudar, né? Então tem variações, isso é importante. A comida, né? Eu não gostava de bacalhau. No Brasil a gente come bacalhau uma vez só por ano, na Páscoa, porque é muito caro. E lá em casa, quando fazia bacalhau, eu tinha que fazer outra coisa para mim. E eu decidi que assim que eu chegasse aqui, eu ia passar a comer bacalhau. Gente, e eu tô comendo bacalhau, e eu adoro bacalhau hoje. Quer dizer, foi uma coisa que eu trabalhei na minha cabeça, e eu decidi, né? E gosto hoje. Mas, lógico, não são todas as comidas. Eu já comi coisa aqui que eu achei estranho. Cozido, por exemplo, eu não gostei muito não, viu, gente? Quem sabe um dia eu vou gostar. Eu acho que não. Como tem portugueses também não gostam de todas as comidas, como eu também não gostava de todas as comidas no Brasil. Então, assim, é procurar se adaptar com o idioma, com cultura, com costumes, com hábitos, com a maneira de fazer alguma coisa, com a maneira de conversar, de ser, enfim, é você que tem que buscar. Busca estratégias, ações para você se adaptar o mais rápido possível. Não queira impor a sua cultura, queira viver de acordo com aquela nova cultura. Você vai ser melhor para você, você vai ser mais feliz, você vai ser mais bem aceito e as coisas vão ficar mais fáceis, tá bom? Agora eu quero saber do seu comentário aqui embaixo e conto com você no canal aqui. Aliás, nos dois, hein? No Portugal, etc e tal, e na Excelência Profissional, beleza? Então, um beijo de muito bom para você.